Opa! E aí, pessoal do Segundo Mecatrônica, beleza? Tudo bem com vocês aí? Olha o quadro aqui hoje, tá parecendo aqueles quadros lá dos cursos de engenharia, né? Com um monte de fórmula, um monte de gráfico. Por que isso? Porque hoje nós vamos aprender o seguinte: a calcular o valor ideal do capacitor de filtro para colocar lá no seu circuito retificador, que vai virar uma fonte depois. Para quem assistiu o vídeo da aula anterior, retificador de meia onda com filtro, quem não assistiu, volta lá depois, procura lá na lista dos vídeos e assiste. O seguinte, inicialmente a gente tinha um retificador de meia onda que dava uma forma de onda desse jeito aqui. Aí nós colocamos um capacitor, o capacitor carrega, descarrega, carrega, descarrega, dá uma ondulação desse tipo. O capacitor nunca se descarrega totalmente, por quê? A frequência desses pulsos aqui é 60 ciclos por segundo, né? Certo? São 60 pulsos por segundo. Então, antes que o capacitor descarregue, já chega um outro pulso, carrega o capacitor e vai ficando assim, então. E aí, olha só, a gente diminui a ondulação, né? A tensão que cai até zero aqui sem um capacitor não cai mais. Nós comentamos também naquela aula anterior que uma fonte de tensão ideal é aquela que dá uma reta na saída. E nós estamos buscando esse ideal. Com o capacitor, a gente não vai chegar lá no ideal ainda, mas a gente pode se aproximar, como falamos naquela aula. Bom, mas nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma tensão de pico de 12 volts, e lá na tela do osciloscópio a gente consegue identificar até onde essa tensão cai. Vamos supor que ela cai até 7 volts. Aí depois sobe de novo para 12, para 7, tá? E então, 12 menos 7, 5. Isso quer dizer que a tensão de ondulação, essa aqui é 5 volts. Uma fonte ideal, a tensão de ondulação é zero. Né? Agora, olha só. Então, com o capacitor a gente vai melhorando aos poucos, né? É um passo para depois chegar na tensão ideal. E que valor de capacitor colocar lá então no seu retificador que vai virar uma fonte depois? Olha só. Para calcular o valor do capacitor, nós temos essa fórmula aqui, ó. I dividido por F vezes VO. VO é a tensão de ondulação. O I é a corrente da sua fonte. Quanto de corrente que sua fonte vai fornecer? Então, quando você vai projetar a fonte, você vai escolher quanto de corrente que você quer ter na saída. Porque isso vai implicar no dimensionamento de alguns componentes, inclusive o capacitor. E como que você sabe de quanto que sua fonte vai precisar de corrente? Você tem que ter ideia de que tipo de aparelho que você quer alimentar, né? De que tipo de circuito que você vai fornecer a tensão e a corrente, né? Para você descobrir, claro, quanto que é a tensão de saída da sua fonte, qual que é a corrente máxima, certo? Então esse é o I da corrente da sua fonte. Esse F aqui é a frequência de carga do capacitor. Tá? Essa frequência aqui que o capacitor vai ser carregado. Quando é meia onda, é 60 Hz. Tá bom? Porque são esses 60 pulsos aqui por segundo. Quando o retificador é de onda completa, dobra a frequência 120 Hz, que quando você coloca dois diodos, lembra uma das aulas anteriores? Você tem um semiciclo, depois já chega outro, depois já chega outro. Então você tem um dobro de semiciclos na saída, por isso fica 120 Hz. Bom, vamos fazer um exemplo. Olha, você quer uma tensão de ondulação de 5 volts, como esse nosso aí. É uma tensão de ondulação grande. Né? Depois, na prática, depois a gente vai diminuir isso, né? Para as nossas funções diminuir isso. Mas como primeiro exemplo, é bom isso aqui, ó, tensão de ondulação 5 volts. A corrente de saída da nossa fonte vai ser 600 mA. E vamos fazer um retificador de meia onda primeiro. Tá? Aí fica assim, o capacitor, o I é 600 mA. A frequência é 60. A tensão de ondulação é 5, certo? 600 miliamperes tem que passar para ampere, fica 0,6 ampere. Lembra das aulas do primeiro módulo? 0,6 amperes é igual a 600 miliamperes. Na hora de fazer a conta, não pode ter submúltiplo ou múltiplo, né? Tem que passar para o valor normal da grandeza. 5 vezes 60 dá 300, certo? Aí quando você faz essa conta aqui, ó, eu já fiz para adiantar o processo, dá 0,002. Quando você faz a conta, o resultado do capacitor dá em farads. Né? F é farads, unidade de capacitância, em homenagem a
microfarad, né? E aí dá 0,02 farads. Só que quando você vai comprar o capacitor lá na loja, você não pode pedir para o balconista lá, eu quero um capacitor de 0,02 farads. Ele não vai saber o que é, vai falar para você que não tem. Porque os capacitores eletrolíticos são medidos em microfarads. Tá bom? Então você tem que passar o resultado final aqui para microfarads. Como faz isso? Ó, eu escrevi aqui. O resultado é 0,002. Para passar para micro, você tem que andar 6 casas. Então a vírgula está aqui, eu coloquei mais zeros por isso, tá bom? Porque vai ter que andar 6 casas. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem parar aqui, né? Então o número fica assim, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, fica assim. 2000, né? 2000 o quê? 2000 microfarads, certo? Se você andar as 3 casas, 1, 2, 3, daria milli, né? 2 milifarads. Mas só que não adianta passar para milli, porque como eu te disse, lá na loja você vai ter que pedir em microfarads. Os capacitores eletrolíticos foram tabelados, foi convencionado o valor dele, né? Você que já usou o capacitor eletrolítico, você vê lá no corpo dele bem escrito o valor em microfarads, beleza? Por isso então que a gente tem que andar 6 casas, né? Depois que você acha o resultado, tem que andar 6 casas para passar para microfarads, beleza? Tá aí um exemplo de como usar essa fórmula para calcular o capacitor para a sua fonte. Tudo bem? A gente vai fazer mais um exemplo daqui a pouco. Depois vai ter, claro, né, exercício para você fazer. Vamos lá? Para o exemplo 2 agora. Olha só. No exemplo 2, a gente quer isso daqui na saída. Ó. Tensão de ondulação só de 1 volt. Então, uma fonte de 12 está variando de 12 a 11 volts, VO igual a 1 volt. Vamos fazer uma fonte agora de onda completa, que é com 2 diodos. Né? Nós já falamos, onda completa pode ser com 2 ou com 4 diodos. Por enquanto, nós aprendemos com 2 diodos, mas tudo bem. Onda completa vai dar o mesmo resultado aqui na nossa conta com 2 ou com 4 diodos. A corrente de saída estamos supondo 800 mA, beleza? Então, como vai ficar? 800 mili. 800 mili. A frequência, como é onda completa, a gente viu no quadro anterior, é 120 Hz. O VO. O VO é 1 volt. Certo? Então, 0,800 miliamperes, passando para ampere, 0,8. E 120 vezes 1, 120. Certo? Aí, fazendo essa conta, vamos fazer a conta. Pronto. Olha aqui. Fazendo a conta, então, dividindo 0,8 por 120, desse resultado aqui, ó. 0,00666, uma dízima periódica, farads, certo? Então, mais uma vez para você praticar, vamos passar para microfarads. A vírgula está aqui, 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem aqui, então, isso daqui é 6.666 microfarads. Certo? Esse é o valor do capacitor, então, em microfarads. Certo? É claro que se você for lá na loja, né, não vai ter um capacitor de 6.666 microfarads. Né? Aí você vai numa tabela, então, com os valores comerciais e vê qual que é o valor imediatamente maior que esse, certo? Para você comprar o capacitor da sua fonte, então. Tudo bem? Mais importante é você chegar no resultado do capacitor em microfarads, certo? Depois a gente vê uma tabela com os valores comerciais para você saber que valor você pedir lá na loja. Tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando mais sobre o cálculo do capacitor. Mais para frente a gente vai aprender a dimensionar todos os componentes, né, da fonte que você precisa, transformador, diodo, capacitor, depois circuito integrado. Né? E a gente vai falar mais então sobre o capacitor. Tudo bem? Por enquanto é isso, e é claro que na aula vai ter exercício para você fazer. Dúvidas? Dúvidas aí, ô Ashley? Dúvidas, ô Chiesa? No nosso encontro ao vivo a gente tira dúvida.
Beleza, Giovan? Tá bom? Daqui a pouco a gente conversa.